Touro, bem-vindo à sua leitura mágica para o mês de julho. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês, para te ajudar a enfrentar esse próximo mês que vem, para te ajudar a saber como lidar com situações difíceis, a saber também boas notícias. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. E eu gostaria de deixar também um recado aqui a respeito da promoção da mesa radiônica que eu trabalho, que é uma mesa radiônica criada por mim para um momento muito difícil na minha vida. Eu criei um tipo de trabalho que leva em conta a magia. Quando eu estava assim num momento muito difícil, realmente no fundo do poço, eu passei a atuar com os elementos da natureza no meu corpo e eu criei o meu método de trabalho. Eu criei esta mesa radiônica aqui para atuar e transformei meus dias, minha mentalidade, também meus sentimentos e me equilibrei através desta mesa radiônica. É uma atividade complementar à saúde, obviamente não exclui as questões de tratamento médico que são necessários, porém é de extremo valor e já ajudou algumas pessoas a estarem mais equilibradas para enfrentamento da sua vida né? E também ajuda, assim, quando nós estamos equilibrados com uma frequência vibracional mais alta, nós temos uma tendência a atrair coisas melhores para nossas vidas, a conseguir atrair os nossos objetivos e colocar a força necessária nisso. Então, aqui está a minha mesa radiônica. Para o signo que tiver maiores visualizações e os 5 primeiros comentários, lembrando que cada um ganha uma mesa radiônica, então essas pessoas terão uma ativação feita comigo, tá bem? E eu aí vou estar atuando no dia 1º de agosto, realizando estas 5 mesas. Mas eu preciso que você me ajude, curta, compartilhe este vídeo, me ajude a crescer, porque eu realmente estou fazendo essa promoção, me doando um pouco do meu trabalho, da minha energia, mas também estou pedindo para me ajudar a crescer, porque o YouTube tem mostrado muito pouco do meu canal aqui, dos meus conteúdos, e eu preciso da sua ajuda, tá bom? Então, gente, vamos lá para a sua mensagem aqui, começando com o tarô da fitoenergética. Vamos ver lá, Touro, o que nós temos para você. Aqui tá muito frio o signo de Touro. Aqui a gente tem que fazer uma forcinha para conseguir fazer as nossas coisas, porque olha, tá assim, ó, de doer. Me conta como é que tá aí, onde você tá. É frio, é quente? Eu tô querendo me mudar para um lugar mais quentinho, sabe? Aqui tá, nossa, tá difícil. Vamos lá, então, signo de Touro. Quebra-pedra. Os relacionamentos podem ser mais simples, aprenda a filtrar as emoções. Vamos ver aqui o contexto. Catuaba. É um momento de estabelecer prioridades e criar ânimo e vontade de viver. Elimine a ansiedade e o nervosismo para que você possa ter um sono revigorante. Então, sabe o que eu tô sentindo aqui, signo de Touro? É que você pode estar aí muito nervoso, muito nervosa, por questões aí, por dificuldades que vão aparecendo na sua vida, sabe? E às vezes é por conta de relacionamentos que nós temos, em razão disso nós perdemos o ânimo, perdemos a vontade de fazer as coisas, decorrente aí das nossas dores emocionais. E também dos percalços, das coisas difíceis que acontecem na nossa vida. Às vezes a gente tem uma má notícia, aquilo nos tira o ânimo, nos torna desanimados, frustrados e a gente acaba deixando contaminar todas as outras áreas da nossa vida, né? Por conta, às vezes, de uma pessoa, de um problema. Então, aí a gente começa a ficar mais ansioso, perde sono, sabe? Esse tipo de coisa. Então, aqui me fala de você estabelecer as suas prioridades. Bom, eu estou me incomodando com alguém. Eu estou realmente triste por uma situação que eu estou vivendo. Mas se eu não fizer nada, nada vai mudar. As coisas vão continuar do jeito que estão. Mas se eu resolver arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito, encontrar o ânimo e a disposição, alguma
alguma forma de me trazer um estímulo, né? Tornando aquilo que eu faço mais leve para mim, para que eu também busque revigorar a minha energia para voltar a viver, para voltar a vencer, para vencer esses percalços, essas dificuldades e ver que na minha vida, na sua vida, há muito além daquilo que tentam implantar em você. Há muito além da dor que o outro deseja causar em você. É fácil falar, mas às vezes a gente precisa realmente se revigorar e nós temos essa força. Se você precisa de um medicamento, busque o medicamento. Se você precisa de um médico, busque o médico, um psicólogo, um terapeuta holístico, busque. Às vezes a gente não consegue sozinho, mas que nós temos quem tem a primeira força de ir buscar ajuda, de ir buscar alguma forma de se retirar de um estado negativo, somos nós. E o exemplo disso é a minha mesa radiônica. Por quê, gente? Por que eu estou passando aqui essa informação? Comecei a tornar mais público aqui e estou buscando mostrar esse trabalho para vocês. Porque quando eu estava lá no fundo do poço, que era uma situação que causaram para uma das pessoas mais importantes da minha vida, onde eu me senti impotente, eu senti que a injustiça estava acontecendo, realmente eu não podia fazer nada. E era, na verdade, uma coisa kármica, um padrão muito negativo que se repetiu na família, algo que eu nem poderia imaginar. Aquela situação e as injustiças que decorreram daquilo e as atitudes das pessoas que nós vemos que deveriam ter um papel protetivo e amoroso, muitas vezes não tem para conosco. E todo este conjunto para mim foi muito grave. Eu fui ao fundo do poço e eu comecei a buscar aquilo que eu conhecia. Eu tive a intuição de começar a fazer os banimentos, porque tinha energias densas ali me atrapalhando, coisas enviadas por pessoas também, que contribuíram muito, pioraram muito esse processo. E eu comecei a praticar os banimentos, não só com esses instrumentos, com outros também, mas aqui nessa mesa radiônica que eu mostrei para vocês, eu trago de uma forma mais simples. É um trabalho mais simples, mas ele tem muito valor também, porque a partir desse trabalho, da parte mais simples ali, eu fui trabalhando e criando mecanismos mais, como vou dizer, um pouco mais complexos. Mas essa parte assim mais tranquila, mais fácil de entender, eu trouxe para uma mesa radiônica. E essa mesa radiônica já ajudou algumas pessoas ali depois de mim a voltarem à vida, a se revigorarem, a ficarem num estado mais positivo, mais centrado, para conseguirem realizar as suas atividades. Inclusive, um menino recentemente que estava hospitalizado, teve como complemento ali essa mesa radiônica e ele não estava reagindo e voltou a reagir. Então, a partir dali foi a certeza que eu tive de que eu deveria atuar com essa mesa radiônica para outras pessoas também. E aqui pode ser uma ajuda para você, tá? Desculpa estar falando isso, mas eu senti que eu devo falar, né? Que é uma contribuição para qualquer tratamento de saúde, a radiestesia, a mesa radiônica, né? E essa minha eu criei de acordo com aquilo que me levantou, certo? Então aqui eu vejo, signo de touro, que é uma questão assim de centramento. Não é frieza, é entendimento, sabedoria para lidar com as coisas, tá? Porque eu sinto que você precisa aí, talvez em algum momento eu sinto assim até uma ansiedade, como se fosse uma espécie de pânico, tá? Por alguma coisa não estar saindo do jeito que você imaginou. Quando na verdade, se você se centrar, se você parar e observar e analisar, pode ser que você encontre sim a sua saída, tá? Signo de touro, eu vou tirar o tarô de Osho aqui para você, sentir que é esse aqui,
que é algo mais terapêutico para você, tá? O que o tarô indica para o signo de Touro? Qual a ação, a atitude para o signo de Touro a partir dessa mensagem inicial de ansiedade, de relacionamentos complicados? Sabe o que eu tô sentindo de falar aqui? Olha só. Talvez você tenha alguém aí perto de você que pode agir com uma certa monstruosidade. Você pode não compreender como essa pessoa age assim. Vamos colocar um exemplo aqui. É como um pai que não paga a pensão do filho. É algo, se for você parar para analisar, é algo monstruoso no sentido de que é uma criança que precisa comer, que precisa se alimentar. Ai, mas ele sabe que a mãe é daquelas que vai fazer tudo, vai dar o que tem que dar e vai ajudar, enfim. Mas quando você é muito sensível, você pode se deparar com uma situação dessas e observar que monstro é esse com quem eu tive filho? Quem é essa pessoa? Isso é monstruoso. E não é só pela questão da falta, é do não se importar com as necessidades daquela criança. Eu tô dando um exemplo aqui para vocês, porque veio essa possibilidade aqui. Então aí você se coloca num estado de como e isso afeta você, além de essa pessoa fazer esse mal, ele ainda consegue abalar você de uma forma muito negativa, ao ponto talvez de te paralisar, de te levar ao choro, à tristeza, ao não entendimento dessas atitudes dessa pessoa. Quando o que eu sinto aqui é que há uma necessidade de centramento. Às vezes o não pagamento, não tô falando que é bom, tá? Isso nunca vai ser bom. Às vezes o não pagamento dessa pensão por esse homem pode ser um estímulo para você fazer mais por você, pela sua independência financeira, pela sua independência emocional. É como se você pudesse ver essa situação dessa pessoa que não deixa de ser monstruosa, mas a gente vê muito por aí. É como se você precisasse levar para o entendimento de que não é que é aceitável, é uma coisa normal, corriqueira, tá tudo bem. Não é nesse sentido. É no sentido de que nós estamos vivendo numa era, num momento, onde os homens deixaram de ser homens, onde os homens, não todos, obviamente, desculpa aí, tá, gente, mas os que agem dessa forma. Porque não é normal você ter um filho, uma criança, que por mais que não tenha dado certo com a mãe, que você coloque em cima dela ali aquilo, a responsabilidade e até falte com a sua obrigação de ser humano e de homem para prover aquela criança. Então, você precisa ter isso como uma oportunidade para observar que você não pode depender dessa pessoa, que você não pode depender desse ser humano, porque é alguém que, se precisar, vai colocar, enquanto a mãe tira o alimento da boca dela para dar para o filho, este é capaz de tirar do filho e dar para si. Por quê? Porque é alguém, às vezes, que não tem uma responsabilidade, não tem maturidade, não consegue entender a gravidade mesmo, às vezes, do que está fazendo, porque é um menino, porque é uma criança num corpo de um homem adulto. E aí é um momento de você parar e perceber, eu não posso depender dessa pessoa, eu tenho que dar outro jeito, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que buscar aí possibilidades para sustentar o meu filho, meus filhos, enfim. Porque você não tem condições de depender de uma pessoa dessas, certo? É o cada um por si, Deus por todos. Então, já que é cada um por si, hora de enxugar as lágrimas, hora de se levantar
E eu não sei porque eu tô falando isso, porque assim, eu sinto que é muito pra você. Que alguém muito importante, ou que tem um papel importante na sua vida ou na vida dos seus filhos, pode ser um pai que... Aqui eu dei um exemplo. A gente pode dar outros vários exemplos. Pais narcisistas, mães narcisistas, que gostam de ver os filhos sofrendo, passando necessidade. Acontece. Gostam de ver o filho chorar porque tiveram uma vida muito infeliz. Acontece. A gente pode ter vários exemplos aqui, tá? Mas é o momento de você parar e observar. É terrível isso, é horrível, mas é o estímulo que eu preciso para me desenvolver cada vez mais no meu trabalho, buscar o meu sustento, a minha evolução, porque essa miséria emocional que o outro me causa vai gerar daí uma miséria financeira, até mesmo na sua vida, até mesmo se você se permitir depender de alguém como esta pessoa, certo? Então, como você vê alguma situação aí, eu tô falando para você parar e ver de uma forma mais simples, menos dolorosa para você. Esta dor que o outro causa a você, de alguma forma, é a forma como essa pessoa tem de te gerar um problema, uma dor, de tentar te paralisar, como uma forma muitas vezes desesperada de te atingir, mesmo que seja utilizando quem não deve ser utilizado para isso. Se você parar e analisar essa personalidade, esse ser, de uma forma menos dolorosa para você, você consegue entender e aceitar que essa pessoa é o que é, que sim, por exemplo, no caso da situação dos filhos, você precisa buscar um advogado para executar essa pensão, para resolver essa situação, mas você vai buscar as suas formas de provimento, a sua independência, tanto financeira quanto emocional, para não se abalar mais tanto quando alguém fizer algo para você. E aí você pode se transformar naquela pessoa que não precisa se endurecer, não precisa, como eu vou dizer, endurecer, sabe? Algumas figuras que a gente pode ver, né? Eu queria dar um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa que perde o amor pela vida, pelas pessoas, endurece, se transforma naquela como é que é? O Diabo Veste Prada, que eu adoro aquela personagem, mas ao mesmo tempo você percebe que ela é muito fria. Não há necessidade de a gente perder o amor por ninguém nesse mundo. Uma das coisas mais lindas e poderosas que nós temos dentro de nós é o amor. O amor nos cura, ele nos nutre. Se eu tenho amor por mim, se eu tenho amor para dar para as pessoas, se eu transbordo isso, nada pode me parar. E se aquele que tentar me machucar, entender que quando a gente tem amor dentro de si, a pessoa pode machucar, pode ferir, mas o meu amor supre aquele machucado, cauteriza, transforma, transmuta. Então eu sinto que é isso aqui com essas cartas iniciais para você. Nossa, até vou tirar aqui, vamos ver. Então vamos entender essa situação. Tirar as cartas aqui. Não mente, uau. Ah, olha só, exatamente o que a gente estava falando aqui. Depois que eu falo tudo, vem as cartas. Vamos ver, vamos entender melhor. Então, a devoção, deixa eu só entender. Mais uma, peraí. Desprendimento. Eu tô sentindo aqui, ó, a mente, às vezes, ela nos trai. Não mente, é no sentido, eu penso aqui, de os seus pensamentos aqui estarem voltados para os seus objetivos e não para aquilo que fizeram contra você ou que estejam fazendo. Domínio das suas emoções é exatamente o que nós falamos até aqui. Todos os exemplos, tudo que eu falei até aqui está, realmente é isso. Dominar as tuas emoções ao ponto de que nada que o outro faça possa te abalar.
e se abalar em algum momento, que você saiba e aprenda a sua técnica, a sua forma de se restabelecer. Pode ser buscando um profissional? Pode, mas através da sua, qual é a sua técnica? Você medita? O que você busca? Você tem algum trabalho nos chakras? Você tem afirmações? O que você faz para se restabelecer quando você sente que você está preso em pensamentos, em emoções negativos que te levam a um estado negativo e de miséria? Signo de Touro, qual é a sua forma? Você já aprendeu isso? Tem tantos vídeos na internet, tem tantas possibilidades que você pode buscar, tá? A minha mesa radiônica é uma delas. Você pode buscar a ajuda do outro para te ajudar a trabalhar isso, mas o principal poder é seu. Como você se restabelece, como você, opa, o fulano não pagou a pensão, como você muda a frequência e vai pensar em outra coisa. Qual é o meu objetivo mesmo? O que eu quero fazer? Qual é a minha meta? É isso aqui, tá? A devoção. Olha, aqui não me fala devoção no sentido... É como se você desse aqui, num outro sentido. Olha só que engraçado o sentido que veio para mim nessa leitura. Devoção. É como se você colocasse num pedestal aquele que te machuca. Aqui eu sinto que é como se você esperasse muito, como se fosse alguém com condições de agir diferente para com você. Você espera como se fosse alguém maior do que você, como se fosse alguém que merecesse tanta devoção de pensamento e sentimentos, quando essa pessoa, na verdade, só busca te machucar. Quando essa aqui é como se você estivesse aqui embaixo e você estivesse venerando, porque se os seus pensamentos, é muita devoção, você compreende isso? Seus pensamentos e seus sentimentos estão direcionados para essa pessoa. Quanto poder seu você está dando para essa pessoa? Quanto tempo de vida? Quanta energia? Será que essa pessoa merece tudo isso mesmo? Signo de Touro. Essa pessoa que busca te machucar. Digamos que é esse pai aí, vamos falar até mãe também. Não é só homem que não paga pensão, mãe. Vamos falar para os dois, para a gente falar de uma forma justa aqui. É porque a maioria a gente sabe que, normalmente os filhos da maioria ficam com a... Então é mais fácil a gente falar assim, né? Dando esse exemplo. Mas tem mãe também que não cumpre com a sua obrigação. Que não cumpre, inclusive, com essa questão de dar amor, de dar atenção, né? Que é muito próprio da mãe, da mulher. Olha aonde você está colocando essa pessoa, signo de Touro, que te machuca. Essa pessoa merece isso aí? Acho que não, né? É hora de você repensar, buscar a sua luz no seu caminho. Opa, qual é mesmo o meu objetivo? Qual é a mesma rota? Ou eu saí da minha rota? Tinha aquele filme acho que do lobisomem, um filme antigo já, muito antigo, que o pessoal, dois homens ali estão conversando, não pode sair da trilha e eles saem da trilha. E quando eles se dão conta, eles são atacados por um lobisomem. Se eles não tivessem saído da trilha, eles teriam dado continuidade, eles teriam conseguido chegar no objetivo, no destino deles. Mas como se distraíram conversando com outras coisas que não era o principal, que não era o objetivo, com essa distração, eles foram alvos daquele lobisomem. Então, a gente pode trazer aqui esse exemplo para você, para que você não seja pego pelo lobisomem, para que você não seja aí pego de surpresa com perdas na sua vida, derrotas por causa de alguém que não merece estar aí, aqui em cima. Aqui em cima, troque, coloque Deus, a sua espiritualidade, quem você confia, quem você acredita. Esse ser está numa posição muito, digamos assim, muito importante na sua vida, você não acha?
Então, aqui, ó, desprendimento, desprenda-se. Ele agiu como agiu, ela agiu como agiu para com você e procura continuar agindo ainda, de alguma forma, para te abalar. Desprendimento, desprenda-se dessa situação, abra mão até de estar certo, abra mão de discutir, é uma forma de provocação, abra mão disso, ok? Aqui é um recado muito sério para quem tá se deixando vencer, abater por um ser que não merece tanto poder em relação a você, tá? Aqui eu vou com o oráculo da deusa. Então, qual é aqui, o que mais a espiritualidade deseja falar para o signo de touro? Com este recado, qual outro recado? A gente já deu um recado aqui muito importante, um aviso bem importante para o signo de touro. Vamos buscar aqui, o que mais a espiritualidade quer passar de mensagem para o signo de touro? Para o mês de julho, por favor. Eu senti que era uma mensagem e até, sabe, saiu um pouco mais de ar agora, soltou, porque eu tava tensa aqui. Vamos ver o que mais. O que temos, então? Deméter, sentimentos e emoções. Eu queria, vamos ver o contexto aqui, se é o mesmo contexto, vamos lá. Doença, saúde. Tá, então é uma questão de saúde para você. Saúde. Física, mental e espiritual. Deixar ir. Vamos ver o que mais. Dê limites. Dê limites a o quanto as pessoas têm acesso a você. Foi grosseiro, foi grosseira com você? Dê as costas no mesmo momento. Quando você dá as costas, as pessoas começam a sentir falta de você. O que aconteceu com o signo de touro? Que antes eu tinha um certo poder, eu manipulava o signo de touro. Mas o que aconteceu agora com o signo de touro? Que eu não estou mais conseguindo manipular. O signo de touro cresceu, o signo de touro está aí dominando as suas emoções. Eu não consigo mais acessar o signo de touro. Então, abraçando a sua sombra. Signo de touro, o que você precisa olhar para a sua sombra aí? Qual dor? Digamos que seja, vamos dizer que é o pai dos seus filhos, que é o exemplo que a gente tinha dado aqui. O que ainda na sua sombra, dentro da sua criança interior, nas suas experiências, o que ainda te liga a essa pessoa? Tem algo em relação ao seu pai, alguma lembrança de criança que você precisa estar transmutando? Você precisa estar se perdoando alguém? O que você precisa acessar, signo de touro, ainda para você se libertar dos efeitos que essa pessoa te causa? Não é no fundo a vontade de que o seu pai tivesse atitudes boas com você e aí você projeta nessa pessoa que passou pela sua vida, nesse ex-relacionamento ou nesse relacionamento, nessa pessoa? Não, você não está projetando nessa pessoa e esperando algo que você não teve no passado? Aqui fala de se desprender, aqui inclusive, e fala aqui, olha, a carta de desprendimento, né, da criança, como se fosse um pai ali com a criança no colo, né? Essa imagem veio muito aqui em favor dessa leitura sobre você trabalhar a sua criança interior. Às vezes é um trabalho de vida, de vida. Às vezes a gente tirar uma horinha, 2 horinhas na semana, se a gente dedicar só para isso, para as nossas meditações, para o nosso Ho'oponopono, para nossa terapia holística, né? Se a gente dispensar ali um tempinho da nossa semana, aos poucos a gente vai resolvendo uma grande montanha e removendo uma grande montanha. Tira um pouquinho aqui, tira um morrinho dali. Quando eu vi, a gente tira uma montanha do nosso caminho. Só dando ali atenção àquilo que a gente precisa olhar. Veio a intuição, eu olho. Veio a intuição, eu faço uma regressão, uma hipnose, eu faço uma constelação familiar, uma mesa radiônica, uma limpeza nos meus chakras. Eu veio a intuição e eu busco formas de meditação para limpar isso. Busque, tá?
Ai, apareceu lá na consagração da ayahuasca, ou quando meu sonho, quando eu estava dormindo, que aquilo ali me machucou na minha infância em relação ao meu pai. É um belo sinal, ou uma lembrança que você tem no momento que você está distraído, vem uma lembrança de uma dor que você teve de quando você era criança. Dê atenção, anote ali o que você sentiu, o que você lembrou e busque trabalhar isso. Centralização, tá? Quando você se centra, e centrado, a gente pode estar falando com todos os elementos em equilíbrio, nossas emoções, nossos pensamentos, nosso material, nossa conexão com a terra, nosso equilíbrio para poder agir com o elemento fogo, colocar ação nos nossos objetivos. Aqui tudo me fala nesse final aqui, centralização. Centre-se em você, tá? Quando você se centrar em você, estiver centrado, você vai perceber que boa parte da dor que você sentiu em relação a alguém era uma ilusão, era uma projeção numa outra pessoa da dor causada em você, muitas vezes pelo seu pai, pela sua mãe, pelas primeiras figuras de amor que nós temos de relacionamentos na nossa vida, pai e mãe, né? Então aqui, signo de touro, eu senti que a sua mensagem foi concluída para que você olhe para isso, tá? Foi uma mensagem bem terapêutica e para te ajudar a passar por um percalço aí com uma pessoa negativa para você na sua vida, tá? Aqui, eu vou encerrar com o oráculo dos anjos e arcanjos, tá bom? E aqui fala, não negue a sua sombra te dá poder. Quando você traz à tona, entende, compreende quem você é, quais são as suas dores, e você domina isso, você domina essa sombra, e aí tá um grande poder, que pode surgir qualquer pessoa agindo da mesma forma, que alguém do passado aí agiu para com você, que você não se abala. Você continua em frente, você continua na sua rota, no seu objetivo. Arcanjo Uriel, brilhante ideia, sua ideia é divinamente guiada, desculpa gente, divinamente guiada. Por favor, tome medidas para torná-la realidade? Sim, tá? Então, qual é a sua ideia? Qual é o seu objetivo mesmo, signo de touro? O que é que fez com que você se desviasse disso? Volte para sua trilha, tá? Arcanjo Gabriel, escrita criativa, reserve um tempo para os seus pensamentos em um jornal ou escreva um artigo ou livro. Esse conhecimento, isso que você quer fazer é digno de ser mostrado, é digno de ser visto. A sua ideia é guiada. Arcanjo Chamuel, amado, estou ajudando você com seu relacionamento de alma gêmea espiritual. Aqui pode ser alguém, essa pessoa que te machucou. Pode ser porque às vezes a nossa alma gêmea não está no mesmo grau evolutivo que nós. Eu tenho realmente a certeza disso. E nós temos mais de uma alma gêmea. Então saiba que você pode ter cruzado com alguém que era muito importante para você, e justamente por ser tão importante para você é que te abala, tá? Então aí você precisa de uma cura no seu coração, aqui, tá? Uma cura, um entendimento, aceitação. Aceitação de que você pode ter se entregado demais em algum momento, de que você pode ter dado a brecha para essa pessoa te atingir e fazer alguma coisa em relação a você. Entende? Aceitação de que tudo foi como foi, de que essa pessoa é como é. Não posso mudar, eu só posso mudar a mim. Eu não tenho acesso nem autorização para invadir o estado evolutivo do outro, né? Então, signo de touro, espero realmente ter te ajudado. Eu vou ficar por aqui. Até mais.